Olá, meu nome é Silvano Suzarte, eu sou professor e secretário de Educação do município de Veracruz. Estou aqui com o professor Lebor, que é professor, trabalha com mentoria, trabalha com gestão, trabalha com mídias sociais também. Estou também com o professor Alexandre, que é professor do Instituto Federal de Educação. Ele trabalha com mídias sociais e com marketing digital para professores. Ambos têm vasta experiência em se tratando de tecnologias digitais. E é por isso que nós estamos com a sequência de podcasts para trabalhar sobre essas questões e discutir sobre essas questões com vocês. Uma das primeiras questões que eu gostaria de discutir com vocês é sobre o professor e as tecnologias digitais. Nós sabemos que por conta da nossa formação, por conta das dificuldades que temos, muitos de nós não dominamos as tecnologias digitais. E essa questão de não dominar as tecnologias digitais termina também reverberando na sala de aula, porque nós não conseguimos utilizar essas ferramentas com os nossos alunos. Por isso que é importante aí a formação do professor. Mas eu queria ver isso na visão de vocês. O que é que Lebor pensa sobre isso? O que é que o Alexandre pensa sobre isso? Sobre o professor e a formação dele para as tecnologias digitais. Primeiro, agradecer ao convite, professor Silvano. Satisfação conhecer também o professor Alessandro. O professor Alessandro tem um nome bonito, que é o mesmo nome que o meu. Eu me chamo Alessandro Leboreiro. Parabenizar, Silvano, pelo trabalho que você vem desenvolvendo na secretaria, porque não é todo secretário que tem essa visão de trabalhar com mídia, de entender que o mundo está se transformando e ter essa preocupação para com o professor. Silvano e professor Alessandro, é um grande desafio. É um grande desafio para que o professor, com nossas crenças, da formação que a gente teve, consiga entender a importância desse mundo digital e entender, gente, que ele é irreversível. A pandemia veio acelerar esse processo, alguns professores se adaptaram muito rapidamente e esses se livraram de um peso muito grande, mas ainda existe, Silvano, uma dificuldade do professor entender, de falar para uma câmera, de saber se ouvir e se ver depois. Sabiam, pessoal, que vocês, professores, e toda a comunidade que está nos assistindo aqui, tem extrema dificuldade, colega, de se ver e se ouvir depois? Mas é difícil. É difícil você se ouvir, você se ver, você começa a se autocriticar muito. Ou no YouTube, ou no próprio Instagram, no Reels, nos Stories. Você procura... É muito complicado isso. Sabe o que é o segredo? A repetição. Como um bom professor que nós somos, a disciplina, a repetição, eu garanto para vocês que quando começarem a quebrar essa barreira e começarem a se ver, se ouvir, se assistir, vão gostar. E aí quando esse bichinho positivo pegar vocês e vocês entenderem os limites, as dificuldades, que a metodologia muda, vocês vão perceber que a tecnologia vai nos ajudar nesse processo. Mas para um bate-bola sobre esse tema, é uma primeira opinião que eu tenho a dar. Também quero agradecer, Simone, o convite, em estar aqui nessa mesa discutindo sobre o tema. E eu acho que chega a ser engraçado, sabia? Porque às vezes o professor, ele faz uma graduação de física, matemática, não importa, de letras, geografia, que é difícil, passa 4 anos sofrendo. Isso é verdade. Aí quando vai pegar um celular desse, ele fala que não consegue, que tem dificuldade. E uma criança de 8, 7 anos pega, brinca com facilidade imensa. Então acho que não é questão de não saber, de não ser capaz. Talvez ele ainda não conseguiu enxergar o benefício e as vantagens que essa ferramenta pode gerar para ele. Eu acho que a partir do momento que o professor entende que ela pode ajudar ele em diversas formas, ele vai despertar o interesse naquilo. A gente não tende a querer aprender aquilo que a gente não vê algum benefício no futuro. Isso que é bem interessante. O professor comentou sobre se ver na câmera, isso é notório. A gente trabalha muito com o professor e os professores, eles têm muita vergonha de falar bobagem e os seus pares criticarem. Esse julgamento, essa autocrítica do que as pessoas vão ver ou vão pensar de nós, também gera esse receio de gravar um vídeo, um podcast, uma aula, ou colocar no YouTube, e as pessoas criticarem esse nosso posicionamento. Perfeito. Um conselho, assim, acrescentando um pouquinho, a repetição é importante. Um conselho que eu dou para você, pessoa que está querendo começar e está com vergonha, começa respondendo perguntas pessoais. Se grava. Ninguém vai... O que é que você acha sobre determinada coisa? Ninguém vai te criticar se está certo ou errado, é sua opinião.
sabe? Começa a responder para pessoas próximas através de vídeo. Vai se acostumando com sua imagem, tá? Isso vai te ajudar também. Então, assim, são estratégias que existem, que a gente pode usar. E se for necessário, grava 20, 30 vezes. Uma hora você vai olhar assim, ó, essa aqui eu postaria, e consegue postar. Vai chegar uma hora, você vai falar um monte de bobagem, não vai nem... E vai postar e ainda vai dar risada depois. É um processo, tá? Você vai se acostumando. Eu fico muito triste quando um professor fala para mim que não quer ir pro digital, ou não quer manusear, usufruir, né, de um ambiente novo, porque tem vergonha de aparecer, porque não sabe manusear as ferramentas que uma criança hoje de 5 anos, 3 anos já consegue manusear. Eu acho que tudo é o aprendizado. É difícil, dá um certo medo. Nós temos medo dessa tecnologia toda. Nos causa aflição porque muitas dessas tecnologias, nós de fato não dominamos, né? A interação com a tela, todos os ícones, cada dia um aplicativo novo, um programa novo. Nós temos sim esse medo, mas superar esse medo é importante para nós avançarmos para uma educação contemporânea, uma educação que agregue e também motive os jovens e os adolescentes que estão imersos, né, em um mundo tecnológico. E se a escola e o professor fica aquém desse mundo, termina não atingindo este aluno na realidade, no contexto cultural que ele está. Porque todos os alunos, às vezes o professor não tem Instagram, mas o aluno tem. O professor não está no YouTube, mas o aluno está o tempo todo no YouTube. Onde é que está a sintonia? E é mágico isso, Silvio. Nessa dica que a Alessandra trouxe aqui para a gente, observe quantas vezes nós, professores, passamos um trabalho, aí observamos o aluno naquele estresse. Puxa, fui para frente do espelho, falei 200 vezes. Olha a dica que a Alessandra deu. Faça a mesma coisa. Aprenda a aprender. Você está sendo também um aluno nisso daqui. Você vai passar pelo mesmo sofrimento que o aluno passa também, como tem que se apresentar. É diferente. Mas o que a Alessandra falou é bem interessante, porque depois você vai ver, quem está nos assistindo, que quanto mais naturalidade no processo digital, melhor. E a questão de familiaridade mesmo. Passa por uma questão de entender que é importante. Eu penso sempre o seguinte, para a gente se curar de algo, a gente tem que entender que aquilo está nos fazendo mal. Para a gente entender que isso é positivo, tem que acreditar. E depois começar a fazer. E outra coisa, viu, Alessandro e Silvano? A gente sabe, estamos falando para um público muito bacana que é professor, a cabeça do professor tem uma certa complexidade. O professor tem um nível de julgamento, sim. O professor é muito observador. Tem alguns professores que trabalham na questão muito mais da crítica do que elogio. Qual é o conselho que eu dou? Não ligue. Faça o seu trabalho. A gente estava fazendo um bate-bola aqui inicial, já fomos chamados de blogueirinhos, de pessoas que já estavam se desviando da questão acadêmica. Esqueça, como diz o pessoal novo hoje, esqueça tudo, isso não existe. A gente apenas está aproveitando a onda da tecnologia, entendendo que é irreversível, entendendo que se a gente não fizer isso, vai estar distante do nosso aluno. E aí me perdoe, viu? Quando o aluno fica distante do aluno, para mim o processo de ensino-aprendizagem está se perdendo. Porque assim, às vezes, a minha geração, tem 40 anos, a gente não nasceu imerso no digital. Mas assim, existia uma geração que nasceu imersa em onde a comunicação era impressa, o jornal. Depois a gente foi para o rádio. A minha geração da televisão. Hoje as crianças já nascem assistindo YouTube, imersa no digital. Lá na frente, essa geração, talvez com o metaverso, aqui já vão ter a mesma dificuldade quando for para o metaverso. Assim, isso não pode ser um empecilho, essa transição não pode ser, essa evolução que ele está tendo na comunicação, na informação, não pode ser um empecilho para o professor, já que eu acho que o professor, detetor de muita informação e conhecimento, ele precisa estar onde a atenção está. Hoje a atenção está no digital e o professor ainda não está no digital como deveria estar. Isso eu acho que é algo para a gente pensar. E pensando nisso, é por isso que nós, da Secretaria de Educação de Veracruz, e da Prefeitura Municipal, pensamos nessa perspectiva, né? Cabe também à gestão proporcionar esses momentos reflexivos para o professor refletir sobre a sua própria prática que agora é uma prática híbrida, digital,
virtual, online. É uma prática que vai perpassar por muitos mecanismos, não só uma didática da lousa, da escrita, mas uma didática que o professor possa também utilizar a lousa, a escrita no quadro, mais usar um podcast, mais usar um vídeo, mais usar um e-book, tudo isso de sua própria autoria ou também usando outros recursos, potencializando isso. Então, nós da Secretaria de Educação de Veracruz pensamos nesse contexto para proporcionar ao professor e aos nossos servidores essas reflexões. São reflexões iniciais, que nós sabemos que não vai esgotar, porque, como o professor disse, a cada tempo vão surgindo novas tecnologias, novos mecanismos digitais e que nós vamos precisando aprender e a lidar sobre tudo isso. Nós agora vamos discutir sobre um tema que os dois dominam muito bem, que é falar sobre redes sociais e educação. É um tema que... Você não quer participar desse não, Lucas? Não? Eu corto. A gente ficou com vergonha? Não, cara. Foi pego de surpresa? Rapaz, se eu fosse Silvano, eu insisti, adoro isso. Lucas é professor de fit dance. Mas bora, deixa eu voltar. Aqui depois eu edito. Pronto. Então, os dois aqui são experts no assunto, já trabalham com isso há muito tempo, ou em mentoria, ou em aula, ou preparando, ou discutindo sobre isso. As redes sociais, elas estão aí. Elas estão crescendo muitíssimo. Uma das questões que nós colocamos no podcast anterior foi sobre essa inserção digital. O professor não está no Instagram, mas o aluno está no Instagram. O professor não está no Facebook, mas o aluno está no Facebook. O aluno está no TikTok. E é uma coisa que o professor Alexandre colocou. Atenção, nós estamos onde nós precisamos estar, onde a atenção está. E hoje, toda a atenção das mídias sociais e dessa questão do entretenimento com informação, com conhecimento, tudo isso está ali nas redes sociais. Está no Facebook, está no Instagram, está no Twitter, está no TikTok. E aí a questão é essa. Como é que o professor hoje pode utilizar essas redes sociais a favor da educação? Ou não é possível? Ou realmente, por conta da imagem ou por conta da exposição, é melhor que o professor fique longe das redes sociais, para que ele não se exponha, para que o aluno não saiba da vida dele, para que ninguém saiba da vida do professor, ele fique longe. O que é que vocês acham? O professor pode utilizar as redes sociais a favor da educação ou ele pode ficar distante, porque isso não vai interferir em nada na prática dele? Olha, realmente esse é um tema polêmico. Silvano, mais uma vez, gratidão por estar aqui em mais um podcast. Alessandro, meu xará. É um tema polêmico e, assim, antes de emitir minha opinião, que é minha, ninguém aqui tem responsabilidade sobre isso, primeiro que é respeitar a decisão do professor. Ele está participando ou não. Eu vou mostrar aqui os benefícios de você participar. O professor, quem trabalha, quem escolhe ser professor, e para mim realmente é uma vocação, eu entendo que professor é diferente a profissão, ele entende que ele tem uma certa exposição, ele entende que ele é um influenciador, ele é um formador de opinião, e se não for, me desculpe, ele está na profissão equivocada. Se a tecnologia está aí, se as redes sociais estão aí, como influenciador, na minha opinião, ele tem o dever de participar. Alessandro e Silvano trouxeram aqui para a gente uma palavra mágica: conexão. Rede social é conexão, é trabalhar com lúdico. Todo mundo gosta de trabalhar com lúdico, todo mundo gosta de ouvir histórias, todo mundo gosta de sentir que quem está se relacionando com você faz parte daquele veículo. Então, professores, por favor, eu acho até, Silvano e Alessandro, um pouco de egoísmo dos professores, eles limitarem o seu conhecimento, esse dom, essas horas de estudo, de mestrado e doutorado que a gente desenvolve, na verdade, é muito egoísmo ficar naquele quadradinho de uma sala de aula. Gente, quase parafraseando o que Silvano falou, o artista tem que ir onde o povo está. O professor tem que ir aonde a sua audiência está.
Claro, você não vai fazer isso como uma obrigação, você vai fazer isso naturalmente. Um professor não pode chegar, se gravar, postar no TikTok, no Instagram, ter um canal do YouTube com algumas explicações. Gente, é mais do que desenvolver a questão da educação. É uma questão realmente de você fazer o papel como educador. E tem uma coisa que o Alexandre vai trazer, certamente ele vai falar sobre isso, desse conhecimento, mas só colocando uma coisa. Eu, às vezes, trago minha rotina de casa. Já desse eu fui lá passar minha roupa e descobri que meu ferro de passar era um ferro velho, antigo, que não conseguia passar roupa. E aí eu gravei, mostrei às pessoas isso. Um dia também eu ensinei como desamassar um livro usando ferro, como fazer as coisas. Eu apresento livros, quando compro um livro novo eu explico, às vezes eu faço um resumo do livro para as pessoas que estão me seguindo, porque eu sei que aquelas pessoas de alguma forma ou de outra vão ser impactadas com o que eu estou apresentando ali, naquele momento. E eu utilizo minhas redes sociais como forma de trabalhar minha imagem, como forma de também divulgar as coisas, as ações que eu faço enquanto pessoa e também as ações enquanto que eu faço agora como secretário de Educação. Olha como isso é interessante. O Silvano falando agora passa um filme na cabeça da gente. Aqui a gente está acompanhado, tá, de Lucas, que trabalha junto com o Silvano, acompanhado de Vanessa, do nosso suporte, tá? E aí, já aconteceu com vocês, com certeza. Encontra a gente num barzinho, professor. Encontra a gente no estádio de futebol, professor. Encontra a gente numa praia, professor. Eu digo, peraí, gente, eu sou um ser humano como você. Então diminui a distância, né, Silvano? Quando a gente começa a interagir com as pessoas pelas redes, né? Diminui. As pessoas têm elas se sentem muito mais próximas de nós. E isso facilita essa conexão com o aprendizado. Então, Alexandre, me conte aí. O que é que você acha sobre essa utilização das redes sociais por professores? Olha só, hoje a gente usa as redes sociais por 3 motivos, tá? Seja o aluno ou o professor, a gente quer entretenimento, a gente quer ver o gatinho bonitinho para dar risada, a gente quer se entreter, quer se divertir. A gente usa para se comunicar, para conversar com alguém, para paquerar, tá? A gente usa para informar. O problema é que hoje quem está informando no digital não são professores, são estudantes. Esse é o problema. Eles estão ocupando, não vejo problema nenhum nisso, tá? Eles estão lá com boa vontade, querem ajudar, mas estão ocupando lugar de professores que poderiam estar na rede, mas não estão informando. Aí chegam estudantes que ainda não têm, talvez, a bagagem, a experiência, o conhecimento em sala de aula para estar lá compartilhando. A gente fala muito com os alunos hoje, aquela informação rápida, né? De 15 segundos, foi o Reels, TikTok, pode ser qualquer... É pessoa. Se chega um professor contando uma história, uma experiência, com informação de qualidade, o cara vai parar, ficar olhando informações rápidas para escutar aquele professor, sabe? Vai agregar para aquele cara. Hoje, a gente passa 2 horas no Instagram, 2 horas no TikTok, no YouTube, vendo shorts. E essa função que a gente tem, você não lembra nada do que você viu. Não agrega nada para você. Se o professor estivesse nesse ambiente, trazendo informação de qualidade, usando a comunicação que a rede social exige, porque o professor ele precisa aprender a se adequar à rede social. O professor está acostumado a ensinar o tempo todo, e às vezes está ensinando na sala de aula, só tem 5 prestando atenção, ele continua ensinando da mesma forma, não está nem aí. Mas na rede social não vai ter espaço para esse professor. Você usa uma comunicação que agregue, que atrai pessoas, ou ninguém vai disputar, você vai falar sozinho. Então é um ambiente que a gente pode usar para propagar conhecimento, propagar informação, sabe? Hoje eu sou professor de física, tá, gente? Sofri muito com física, fiz licenciatura, bacharelado, mestrado, doutorado em física. Mas sou uma exceção. Hoje, 80%. O último dado que eu vi, tá? 80% dos professores de física que ensinam física no Brasil não são físicos. Tem 80% da população brasileira aqui tendo aulas com professores que não são de física. Se eu faço professores de física irem para o digital, compartilhar conhecimento, esse conhecimento vai chegar no Brasil inteiro. Não vai ajudar? Vai ser fantástico. E a atenção está tão... Esse aparelho aqui é tão fantástico, a atenção. Antigamente você ia para um consultório, né? Todo mundo olhando na TV. Eu tiro foto quando eu vejo isso. Eu chego lá hoje no consultório, ninguém está olhando na TV. Todo mundo olhando o celular. Qualquer lugar que você faça assim, pode olhar. Ela está num restaurante, tem uma mesa lá, as pessoas param de conversar entre si, está todo mundo no celular. A atenção está no celular. Na própria sala de aula, você vai para a sala de aula, entra na sala para dar aula,
tá todo mundo com o celular. Daqui que você consiga chamar a atenção dos alunos, porque você está na sala de aula, é difícil. Mas aí, se você também estivesse com algum recurso já nesse digital, para levar o aluno também, fazer essa transposição ali, direta, teria um contato mais próximo. Perfeito. E mais eu tenho uma estratégia. Eu sei que a gente vai falar no próximo podcast sobre a questão dos recursos que você pode utilizar em sala de aula. Mas eu tenho uma estratégia das antigas, Silvana e Alessandro. Primeiro, o celular é reversível. E assim, gente, ó, eu sou o mais experiente aqui, viu? Para não dizer que eu sou o mais velho. Então, eu vi surgir o celular e eu já ensinava. Ai, meu Deus. Quando começou a surgir o celular fortemente. Lucas agora deu risada para mim, tá, gente? Vocês não estão vendo aqui, não. Não tem como um aluno hoje em dia, em qualquer nível, público, privado, qualquer idade, de um doutorado a uma criança de 8 anos, 6 anos. Criança nem tanto, né? Mas pode estar com celular. Eu vejo que está insistindo, Alessandro Silvano, eu digo, ó, você gosta muito de celular. Preste atenção que daqui a 27 minutos eu vou sobre o tema tal. Só que vai ser você que vai falar. Porque você está aí, você vai ficar pesquisando e se prepare. É verdade, Lebor? Eu digo, é verdade. Você faz isso uma vez. Depois, naquele conceito do momento de prestar atenção em sala de aula, ninguém mexe mais no celular porque sabe que pode ser a próxima pessoa. Mas um recurso das antigas, viu, gente? Isso aí é do século passado. Hoje em dia, vamos trabalhar hoje só com o celular e a gente vai abordar isso numa próxima oportunidade. Eu acho interessante, às vezes, que o professor, né? A gente até falou um pouco sobre isso. Eu tenho vergonha de aparecer no celular. Fala assim pra mim. Aí eu vou olhar. Eu tenho vergonha de me expor. Eu vou olhar no Instagram dele. Um monte de foto de sunga, um monte de foto de biquíni. E ele tem vergonha de se expor. Aí eu fico, cara, será que é vergonha de se expor mesmo? Será que é isso? É esse o termo certo? Julgamento, não? Mas como é que o professor, Alexandre, pode utilizar as redes sociais? Qual é a sua opinião sobre isso? Como é que ele pode utilizar essas redes sociais para divulgar o seu conhecimento, divulgar os assuntos da sua área, seja de matemática, língua portuguesa, história, geografia? Como é que você vê isso? Como é que ele pode fazer isso? São várias maneiras que eu posso citar aqui, mas uma delas é o seguinte, né? Fazer uma transposição didática. O aluno, ele espera que o seu professor ele pegue um artigo, uma informação de um nível maior, que seja trazido para ele numa linguagem mais cotidiana, tá certo? O que a gente chama de divulgação científica. Eu posso usar as redes sociais para ajudar alunos, tá certo? É um ambiente que a gente tem aqui, ó, o alcance é absurdo. Então eu posso ajudar pessoas no Brasil inteiro. Eu posso, inclusive, transformar esse conhecimento em um produto. E o digital hoje nos dá possibilidades de virar um professor empreendedor, tá? O digital hoje é um novo currículo. Eu conheço várias escolas hoje que antes de contratar um professor, ele vai olhar a rede social do professor para saber como é que ele se comunica, para saber como ele dialoga com sua audiência, tá certo? Então o digital hoje ganhou uma proporção tão grande que se o professor não está imerso, ele às vezes não tem contato com sua audiência, não tem contato, não consegue uma boa proposta de trabalho. Por exemplo, hoje eu estou tendo aqui a oportunidade de estar conversando com vocês. Como é que surgiu essa oportunidade? Porque eu estava me expondo nas redes sociais. Silvano nos conheceu, professores, em rede social, Isso. manteve contato, fizemos o network, estamos aqui. E aí, professores, será que vale a pena você divulgar o seu trabalho em rede social? Eu tenho uma professora, olha que cara interessante. Hoje, ela é uma das professoras mais bem pagas do interior que ela dá aula. Ela tem hoje, as redes sociais dela, tem quase mais pessoas que a própria cidade dela. E assim, é um trabalho de formiguinha que você vai plantando, né? Não é um tiro de 100 metros, é realmente a maratona, você ter consistência, resistência, mas os frutos, com o tempo do seu trabalho, você começa a coletar. E são benefícios de várias formas, para esse reconhecimento, ajudar mais professores, financeiramente. É uma forma, utilizando as redes sociais, é uma forma do professor, ele ao mesmo tempo divulgar o conhecimento, dele ensinar, mas também dele ajudar as pessoas, e isso de uma forma que não tem escala. Escalável.
Ele custa um custo baixo, um modelo instantâneo, que a pessoa pode ver a qualquer tempo, a qualquer momento. Gente, isso é mágico. Você pode fazer um resumo, você pode fazer uma resenha, você pode criar vídeos mais animados, aprender a utilizar essas ferramentas e dialogar com eles ou no Facebook, ou no Instagram, ou no TikTok. Mas tem uma outra coisa. Para estar nas redes sociais, é preciso fazer dancinha? É preciso dançar? É preciso fazer o quê? Porque tem gente que não gosta tanto de se expor e acha que talvez não tenha tanto jogo de cintura. O TikTok exige uma versatilidade muito grande. O Instagram pede rios. Mas como é que o professor, que é tão, às vezes, tímido, como é que ele utiliza esses multimeios para se comunicar? Existe uma forma, existe mágica para isso? É engraçado, né? A rede social exige que você seja diferente dos demais para você se destacar, tá? E para se destacar não é fazendo dancinha, professor. Eu quero a sua opinião, a sua recomendação, a sua análise, a sua experiência quanto docente. Essa experiência, essa recomendação é única. A sua jornada o torna único. E quando você coloca esse conteúdo, não tem jeito. Vai ser diferente dos colegas. Se você pegar uma sala de física com 40 pessoas, sabe? E eu pergunto aqui o que é calor específico, todos vão responder de forma muito parecida. Mas deixa eu perguntar para você aqui agora, qual é a melhor maneira de entender o conceito de calor específica? Cada professor vai responder de uma forma diferente. Porque cada um tem uma história diferente, entendeu diferente, ele vai trazer uma recomendação diferente. Então, se você quer destacar hoje no digital, para de copiar os outros, tá? Para de tentar imitar os outros. Seja você mesmo. Sensacional. Eu não vou fazer dancinha, não tem jeito. Mas eu tenho a minha persona. Todos nós, professores, criamos uma persona. A audiência da gente vai dar risada. Eu não vou dizer que sou uma pessoa tímida, mas sou uma pessoa introvertida. Aí o pessoal já me olha assim, Leboreiro, você é introvertido? Sou. Mas quando a pessoa começa a ensinar, nós, professores, criamos uma persona. Então isso que a Alessandra trouxe é muito bacana. Seja você mesmo. Todo professor tem seu chavão. Não tem, professores? Tem. Todo professor tem suas piadas que ele conta em todas as turmas e sabe que é sucesso. Todos os professores têm aquela frase que chama atenção, tem um momento de brincar. Então, seja você mesmo. Sabe? My way. E aprender a utilizar essas estratégias e ferramentas para divulgar o conhecimento e, de repente, ampliar sua renda. Porque ele vai divulgando isso, vai ganhando notoriedade, vai ganhando autoridade. As pessoas vão vendo que aquele professor domina realmente um determinado assunto, que ele é uma autoridade naquele assunto e ele termina sendo convidado, publicando livro, ganhando outros espaços e outros lugares, que é importante para nós professores. Silvano, o que você está fazendo aqui nesse momento? Gravando essas informações para passar para os seus professores, é um serviço de utilidade pública. Você está ajudando realmente essa classe, sabe? Porque o professor precisa entender que não dá para ir na contramão. Poxa, Leboreiro, não vou me adaptar 100%, faça o seu melhor possível. Não precisa perder os seus valores, sua essência, mas entenda como é que eu posso ajustar, respeitando a minha característica, mas aproveitando isso e volto àquela retórica. Professor, o nosso dever maior é ajudar o próximo, é ser um formador de conhecimento e de opinião. E é muito egoísmo da gente ficar voltado a uma caixa, somente falando para aquelas pessoas. Então, eu não comungo com esse tipo de ideia. Então, parabéns, Silvano, porque é um serviço realmente de utilidade pública. Uma oportunidade dessa de estar mostrando esse mundo digital e ferramentas para seus professores. Agora, fazer uma analogia com presencial. Eu sou professor do Instituto Federal da Bahia, né? No departamento de física aqui no Campo Salvador tem aproximadamente 25 professores de física. Cada um dá aula de física do seu jeito. Tá? Quando o professor vai para o digital, ele tenta imitar os outros. Olha que engraçado. No presencial, ele dá aula do seu jeito. E eu passo por isso todo ano. O aluno passa o ano inteiro comigo. Aí quando vai virar um ano, professor, seja nosso professor novamente. Porque você ensina bem, eu gosto do seu jeito de ensinar. Eu sei, sempre acontece isso. Ele vai conhecer outro professor. Aquele professor, do jeitinho dele, vai cativar ele.
antes do final da primeira unidade, ele não lembra mais de mim. Ele não fez tentando me imitar. Ele fez sendo ele. E por que no digital a gente quer fazer diferente? A gente quer imitar os outros. A gente quer focar em algo que a gente não é. Isso eu deixo aqui o questionamento. Por isso só precisa, a pessoa quer te dar cá no digital, só precisa ser você mesmo. Eu quero a sua opinião, a sua recomendação, o seu posicionamento. Vai ter gente que vai gostar? Vai. Tem gente que não vai gostar? Vai. E tudo bem. E o importante é agregar valor à vida do aluno. Quando você está no digital, você entra no universo que o aluno está. E de repente o aluno está lá passando o Instagram, está passando o TikTok, no Facebook, e vê o professor falando de um livro, indicando um filme, fazendo uma reflexão, com o texto, com a música, de uma forma também diferente, porque não dá para você levar o ambiente tradicional da sala de aula para as redes sociais. Mas você, de uma forma tão lúdica e tão leve, você faz com que o aluno queira te ouvir cada vez mais e saber muito mais sobre a matéria, sobre aquele objeto de conhecimento, sobre ciência, matemática, geografia. Você vai seduzindo o aluno aos poucos, utilizando todo o mecanismo que o digital tem para oferecer. Isso é mágico. E olha o desafio que nós, professores, temos. A gente é da época que o professor ficava no patamar mais alto, lá em cima, para olhar para o aluno de cima para baixo, realmente, para aquela questão da imponência. Realmente é uma quebra de paradigmas. Isso vem mudando e agora a gente chega ao ponto de criar realmente uma certa intimidade, uma certa conexão. Gente, será que isso não facilita a aprendizagem? Claro. Imagine, professores, a gente aprender se divertindo, não considerando aquilo uma obrigação, tendo um prazer de ir para a sala de aula. Da mesma forma como as pessoas... Da mesma forma como você passa horas no TikTok, horas no Reels, você poderia passar horas ouvindo uma boa aula, vários conhecimentos, né? Você utilizando essas redes sociais como forma de conhecimento, como forma de aprendizado. Mas aí vem o que o professor Alexandre colocou. Vários professores, eles possuem dificuldade, têm medo, e muitos desses professores podiam estar lá no digital, mas não estão. E aí, como eles não estão, outras pessoas assumem estes lugares. E aí termina um influência fazendo uma má influência sobre os nossos jovens e nossas crianças. E isso vai ser culpa nossa, por ter oportunizando para pessoas que não têm cabedal acadêmico, mas têm a facilidade da comunicação, ocupar espaços. Só para finalizar aqui esse bloco e trazer mais uma reflexão, tá? O professor, ele está acostumado a ensinar. E quando ele chega na sala de aula, a sala de aula está montada. Às vezes o aluno está lá porque ele quer. Está lá obrigado. O digital tem uma diferença. Antes de você ensinar, você precisa aprender a atrair essa audiência, precisa aprender a mostrar a importância do seu conhecimento. Isso é verdade. A importância de um método, a importância de uma disciplina para ele te escutar. O professor do presencial não tem essa prática. Eu já fiz esse teste. Já perguntei para diversos professores por que é importante aprender física, por que é importante aprender matemática, por que é importante aprender história. O professor trava. No digital, se você não deixar claro a importância do seu conhecimento, o aluno não enxerga o benefício de aprender aquilo, ele não te escuta. Então, vai uma reflexão, porque quando você para refletir por que é importante o meu conhecimento, você está despertando o desejo no seu conhecimento. Isso aí não tem preço nenhum, né? A gente está realmente despertando o desejo no aprender, no educar, no conhecimento. Isso o professor faz como ninguém, tá, gente? Vender ideias. Ninguém vende ideias melhor do que um professor. E nessa parte aqui, nós reservamos esse momento para discutirmos sobre a utilização das ferramentas tecnológicas. Quais ferramentas tecnológicas os professores podem utilizar em sala de aula com os seus alunos? Quais ferramentas podem proporcionar, de fato, um aprendizado mais significativo? Nós temos a utilização dos aparelhos tecnológicos, do celular, do tablet, nós temos os games digitais, nós temos também outros recursos tecnológicos, mas eu queria ouvir de vocês, pela experiência de vocês, quais ferramentas os professores podem mais estar utilizando didaticamente para facilitar o aprendizado em sala de aula.
Então, assim, principalmente na área de exatas, a gente tem uma possibilidade absurda com as ferramentas digitais, né? Nem todo colégio hoje tem um laboratório para a gente trabalhar alguns experimentos. O digital nos permite, às vezes, apresentar um vídeo de forma ilustrativa, trabalhar um simulador, que a gente não tem, a gente consegue ver o espaço, a gente consegue entrar em museus, em outros lugares, em tempo real, tá? Em outros lugares do mundo. Então, as ferramentas digitais traz muitas possibilidades para o professor. A gente ainda não sabe o potencial que elas têm, tá? Que é uma coisa que eu brinco muito, que eu, por exemplo, como docente, eu não gosto de corrigir prova. Eu aprendi que a gente pode usar o Google Forms, por exemplo, para fazer provas ali e corrigir centenas de provas em segundos, às vezes com QR Code. Fazendo isso para o docente, para ganhar tempo, é fantástico. Hoje, o bem mais precioso que a gente tem, gente, é o tempo. O tempo é finito, esse tempo não volta. As ferramentas digitais têm proporcionado ao professor esse ganho de tempo. Muito bom isso. Quer dizer, você pode utilizar, você pode melhorar a sua prática, dinamizar o seu trabalho, encurtando o tempo, só porque você está utilizando e aderindo a ferramentas tecnológicas. Quanto mais que nós temos colegas que têm 10, 11 turmas, 12 turmas, jornada de trabalho muito grande, mas que eles podem utilizar algumas ferramentas que podem, de repente, facilitar muita coisa. Essa ferramenta citada pelo professor Alessandro é bem interessante, porque além de você corrigir a prova pelo QR Code, você também faz 20 questões e você transforma isso em 200 provas diferentes. Não tem como... Você não quer deixar os meninos colarem, né? Porque você vai usar um aplicativo, o aplicativo vai misturar. Você faz isso, professor? Sim. Tem que fazer, infelizmente. Às vezes o objetivo do aluno não é a aprovação só. Aí... Então, as suas provas, você produz ela e faz várias versões? Várias. Eu deixo ele olhar, pode olhar. Mas fica lá tranquilo. Não tem como. Não tem como. Como o tema e como é que cola agora? Não cola. Não cola. Prática não cola. Eu tive a oportunidade de ensinar no modelo da universidade que eu trabalhei. Ainda trabalho na pós-graduação, 18 anos, em salas que eles criaram. A nomenclatura era salas.com. Isso foi em 2019, antes da pandemia. Onde o professor aqui, Leboreiro e mais alguns colegas no projeto piloto, a gente dava aula para 120 pessoas. A sala era bem grande, cabiam as 120 pessoas, com 3 data shows, um em cada canto, você com microfone e com auxílio de ferramentas tecnológicas. A primeira ferramenta que a gente utilizou foi essa, de fazer a prova nesse sistema, que você faz 20 questões de forma randômica, você cria 200 tipos de prova diferentes e você corrige pelo QR Code. Então, isso, para quem tem muito volume de aluno, isso sem perder qualidade. Você consegue ganhar tempo, que é um bem precioso, e utilizar a ferramenta ao nosso favor. Uma outra ferramenta bem interessante, professor, até para o universo de vocês lá, é o Kahoot. É uma ferramenta onde você cria perguntas simples com as respostas, tudo numa plataforma gratuita. Você manda o link, o aluno entra, se cadastra, recebe um código com 4, 5 números e aparece na tela, você projeta. Aparece lá 30 segundos. O aluno tem que responder certo e responder no menor tempo possível. Enquanto menos tempo ele responde certo, ele vai criando um ranking e a cada rodada aparece o ranking. Você cria uma disputa saudável do aluno para ver quem fica melhor, incentivando ele a participar só clicando. Isso é mágico. Imagine uma aula que você começa e termina com o Kahoot. Minha esposa é professora do Estado, tá? Ensina biologia na rede do Estado aqui de Salvador. E minha filha é que faz, não devia estar dizendo isso, viu? Mas minha filha, que tem 13 anos, monta os Kahoot de minha esposa. Minha esposa coloca lá e ela faz para o mês inteiro. E bacana, divertido, você puxa o aluno para você. E a pergunta é você quem define. Sabe, engraçado, eu lembrei de uma cena de meu pai. Meu pai também é professor, docente, professor de física, inclusive. Ele olhava minhas provas, que prova bem feita, você deve ter dado um trabalho retado. Eu falei, não, pai, dá trabalho, como é que você faz? Sabe o que ele fazia? Ele tirava várias xerox de várias questões, cortava, colava no papel. Passado no mimeógrafo. Isso dá trabalho, cara. Então, às vezes, a gente tem um medo
essa mudança vai dar trabalho. Alexandre e Lebon, quando eu comecei a dar aula, era na época do mimeógrafo. Eu começava ali fazendo o stencil, errava. Tinha que começar no stencil de novo. Errava. Eu passava quase um domingo todo elaborando provas. Um domingo todo. E ainda tinha que chegar na escola cedo para disputar o mimeógrafo com alguém, com álcool ali. Mas hoje as tecnologias avançaram muito. Desde a formação da utilização dos e-books, dos livros digitais, de você pensar textos, pensar questões, utilizar música, utilizar vídeos, utilizar visita a museus digitais. Então existe uma amplitude de tecnologia que, se o professor utilizar, facilita a vida dele enquanto vida de trabalhador da educação. Silvano, você quer ver uma coisa muito interessante, baseada em nossa conversa aqui de hoje? Nós somos da época, eu tinha um professor de biologia chamado Caio Moreno, fera, 2º grau, 1º, 2º, 3º ano. Ele chegava lá, pessoal, e naquele quadro grande, pelos 15 minutos, ele desenhava toda aquela estrutura de biologia, passava 15 minutos com giz colorido. Pessoal, falei giz, tá? Giz. Pronto. Depois ele, pessoal, bom dia, vamos começar. Aula sensacional. Era um negócio surreal. Um método fantástico. A gente ficava maravilhado. Todo mundo aprendia. Solução maravilhosa. Aí o Moreno hoje fazendo a mesma coisa. Me perdoe. Menos 15 minutos que ele passasse, o aluno já estava embora. Já foi. Já foi bunda-mel, como diriam os antigos. Então, é adequação, gente. Eu achava aquilo maravilhoso, eu aprendia. Eu estou falando aqui do meu professor do método. Só que o comportamento humano vai mudando no decorrer dos tempos. Não existe verdade absoluta linkada à educação. Ou a gente entende isso, ou a gente vai ter dificuldade. Então, professores, as ferramentas estão aqui. A Secretaria, Silvano, faz um trabalho muito interessante de dar os recursos para vocês. Então, um trabalho como esse aqui é de incentivo mesmo. Talvez o nosso maior papel aqui, né, nesse ciclo de podcasts aqui, seja mostrar que é possível. E a gente está aprendendo, a gente também tem dificuldades, a gente está aprendendo e errando, e faz parte. Esse é o desafio nosso hoje em dia. E além de aprender as ferramentas, é importante também aprender a potencialidade de cada ferramenta. Eu lembro quando chegou o multimídia, né? O retroprojetor, as pessoas usavam, chegou o Data Show. Eles usavam o Data Show como se fosse um retroprojetor. Uma ferramenta com uma potencialidade absurda. Ele tentava reproduzir algo que ele já tinha tido acesso antes. Então, assim, entender como tirar o máximo dessas ferramentas é um papel nosso também, como docente, educador, e desafio. Estamos discutindo sobre tecnologia nesse podcast aqui e vamos falar sobre o ChatGPT. É uma inteligência artificial que ganhou notoriedade durante os últimos meses aí, em relação ao cenário da tecnologia, das IA, das inteligências artificiais. O Google está preocupado, a Alexa está preocupada, está todo mundo preocupado com o potencial do ChatGPT. Eu queria ouvir de vocês sobre isso. Eu já utilizei muito, já fiz várias perguntas à inteligência artificial. É um site que você chega, faz as perguntas ali no site e ela vai respondendo ali minuciosamente cada pergunta. O que é que vocês acham? Isso vai atingir a educação? Não vai atingir a educação? O que é que essa inteligência artificial nos aponta daqui para frente em relação à educação? Tem uma história engraçada sobre isso, né? O professor preocupado. Alessandro, o ChatGPT, né, vai substituir a gente. Toda a informação que os alunos querem tem lá. Realmente, ele falou certo, o que esse chat traz são informações, tá? Ele ainda não é capaz, por exemplo, de trazer experiência que o professor tem, a vivência, de pegar um aluno, uma sala plural, alunos pensando de forma diferente, em contextos diferentes, fazer um diagnóstico
para saber o que é que esse aluno precisa, para ter um avanço na aprendizagem, tá? Então, assim, eu acho que a profissão professor, ela ousa dizer que ela é insubstituível, tá? Porque esse olhar humano, eu acho que nunca a máquina vai ter perante a um estudante. E a nossa profissão é tão potente, tão forte, gente. Hoje, o aluno, ele tem acesso, ele tem um professor em sala de aula, ele tem um curso no computador dele, ele tem livros à disposição, ele tem YouTube como de informação, ele tem o chat GPT agora, ele tem amigos que podem ajudar, e mesmo assim, ele procura um professor. Porque só um professor é capaz de olhar a sua realidade, entender e promover aprendizado, sabe? Então, assim, o professor, ao invés de ficar com medo, bora olhar como é que você pode aproveitar essa ferramenta para te ajudar em sala de aula, para ajudar o aluno em casa, tá? Validar informações. Então, acho que o professor, ao invés de ter medo, ele deveria estar agora pensando como usar essa ferramenta para ajudar a gerar mais aprendizado em sala de aula, fora da sala de aula. Eu acho que não há nada que substitua a relação humana com o humano. A nossa interação social, a nossa escuta, as nossas diferenças. E isso, na sala de aula, é a mais potente tecnologia. É a relação humana. É a voz, é o contato, é o swing, é a música nova, é um chegando, gritando, é um falando. É o abraço. É o abraço, é o sorriso, é o choro, é a emoção. É tudo junto que vai para além das tecnologias. E isso é lindo dentro de uma sala de aula, dentro de um contexto de interações, das nossas interações. E nós crescemos e nos constituímos nessas relações. Mas aí, como o professor Alexandro traz, em meio ao mundo que a tecnologia está potente, é também eu como professor, eu olhar para essas ferramentas tecnológicas e ver como eu vou utilizar essas ferramentas na minha aula de matemática, de geografia, de língua portuguesa, de ciências, de história. Que potencial eu percebo nessas tecnologias ou nesses novos instrumentos tecnológicos, né? Nessas novas inteligências artificiais, que eu vou levar isso para minha sala de aula. Seguramente, pessoal, vocês que estão nos assistindo aí já numa série de podcasts, é o tema mais polêmico tratado por nós até agora. Por quê? Porque todos os outros temas não existia algum tipo de comparação de concorrência. Foram temas abordados da tecnologia alinhada ao professor, de adaptação, de utilização de suporte. A dúvida criada, e realmente a celeuma está posta em qualquer grupo de discussão de professores, eu participo de vários. Inclusive, eu fiz um podcast anterior que a gente discutiu sobre isso, Silvano teve a oportunidade de assistir. A polêmica é muito grande. A questão é, eu comungo da ideia dos colegas aqui professores, que o professor ele é insubstituível. Tudo que já foi explicado aqui. Agora, o professor que tiver dificuldade, que não tenha assistido, compreendido, encontrado o valor dos podcasts anteriores da gente, não perceber que a tecnologia pode ser usada a nosso favor, talvez ele tenha dificuldade com essa ferramenta. Por que não pensar na colocação trazida aqui pelo professor Alessandro, né, de que a gente pode utilizar isso como mecanismo também de incentivo ao aluno? Professores, a gente não reclama tanto agora que o aluno não estuda mais, não quer ler, não quer pesquisar. O chat GPT, ele traz respostas interessantes baseado nas boas perguntas. E se o nosso aluno for capaz de fazer boas perguntas, é porque o nosso papel está sendo bem desenvolvido. Então o chat GPT pode ser um mecanismo de estudo para o aluno, de realmente ele se encontrar e pesquisar, coisa que a gente hoje em dia tem dificuldade de cobrar do nosso aluno, porque ele está muito mais nas redes sociais, no mundo digital. Por que não utilizar isso ao nosso favor? Né? É uma ferramenta que bombou de 2 semanas para cá, só se fala nisso, e com uma boa inteligência artificial, ela vai aprendendo com o tempo. Cada vez mais que pessoas forem fazendo comentários, forem discutindo isso, as respostas serão mais embasadas e mais coerentes. Mas, gente, isso é irreversível. Então, utilizar a nosso favor e mostrar para o aluno que aquilo ali pode ser uma fonte de pesquisa para ele.
de dar mais instrumentos para ele vir mais embasado para a sala de aula. E não algo que vai substituir o professor. Eu não vejo isso. Agora, só faz alertar que nós, professores, temos que ficar mais atentos ainda a essas ferramentas. A gente estava aqui nos bastidores, aí o Silvano brincou com a gente. Esses bastidores aqui também tinham que ser gravados. Eu vi essa semana, professores, o Alessandro também conhecia, um aplicativo que, se eu sou professor, estou fazendo uma aula remota e por algum motivo olhei aqui para o slide e o meu campo de visão não ficou na câmera, o aplicativo corrige o olhar e o vídeo fica completamente natural. Ou seja, até isso a tecnologia pode ajudar no digital. Se você em algum momento identificou que não ficou bem na câmera olhando, basta colocar no aplicativo e aquilo corrige. Mas o ChatGPT, como tudo que está começando, ainda vai gerar muita polêmica e aguardem cenas, né, dos próximos capítulos. Talvez o professor tradicional, sabe? Aquele professor acostumado a repetir uma informação de um livro, talvez esse cara hoje ele se sinta substituível. Porque o chat GPT pode fazer isso, entregar a informação. Mas existe competência e habilidades que o professor precisa trabalhar em sala de aula, como analisar, investigar, demonstrar, sabe? Que a tecnologia ainda não consegue. As soft skills, né? Pois é. Então, assim, o professor que está assustado com a tecnologia talvez seja porque a prática dele pedagógica em sala de aula é similar ao que o ChatGPT está fazendo. Reproduzir informação. Pegar um livro e não despertar curiosidade naquele conteúdo. Não gerar reflexão, né? Não fazer com que o aluno seja capaz de investigar, criar uma hipótese. Esse professor talvez esteja assustado agora um pouco, porque ele possa estar vendo que uma máquina pode substituir ele. Mas se você não tem essa visão, se você não trabalha dessa forma, tá? Eu acho que a ferramenta chega mais para te ajudar do que para te atrapalhar. É uma ferramenta que entrega informação. E se entrega informação, ajuda o professor. O professor não é só responsável por entregar informação. Ele está lá. Intermediar, né? Intermediar. Facilitador. E eu vi assim hoje na internet, até conheço muito, né, pessoal falando sobre educação financeira. Por que aprender Bhaskara, já que nem todo mundo vai aplicar Bhaskara na sua vida? Mas a educação financeira todo mundo vai aprender, tá, tudo bem. Eu não quero discutir o mérito da questão. Mas a gente usa Bhaskara para desenvolver habilidades e competências que a educação financeira às vezes não faz. Tá? Às vezes, para você aprender algo sobre dinheiro, você precisa ter habilidades que foi desenvolvida onde? Em matemática, um raciocínio lógico, né? Como se diz? Manusear números, tá? Que foi feito onde? Em matemática. E isso aí vai dando para o estudante capacidade de, no futuro, ele desenvolver, aprender o que for colocado para ele. Então, assim, a gente precisa ter uma visão menos pragmática, né, nesse sentido, muito objetiva, né? E assim, observar o que está por trás de cada conteúdo. Hoje a gente chama de objeto de conhecimento, tá? O que está por trás desse objeto de conhecimento? Não é só a informação. A gente valoriza muito a informação. Eu não vou usar isso daqui para nada na minha vida. Não é só isso, gente. Não é só a informação que conta. O que é que você desenvolveu para aprender aquela informação? Aquilo vai te ajudar. Às vezes uma questão ensina para você sobre persistência. Persistência. Você tentou tanto resolver aquela questão, persistiu tanto em resolver, que o aprendizado não foi nem só fazer a questão. Foi te educar a persistir em um problema que você tinha dificuldade e persistiu até conseguir. Thomas Edison, ligado bem à sua área, ele estava na 1000ª tentativa de criar a lâmpada elétrica. O assistente dele chegou: "Professor Thomas, desista. Nunca. Eu já sei 1000 formas de como não fazer. Eu estou cada vez mais próximo da forma certa." E ele conseguiu. Né? Então, assim, uma opinião que eu deixo aqui, para finalizar minha participação nesse episódio aqui, professor cuspe giz, termo antigo, hein? Professor cuspe giz, que tem aquele material que deixava no cadernozinho e só ia replicando a vida inteira. Até amarelo, né, professor? E a gente sabe que ainda pode existir. Eu brinco, viu? Ó a persona. Tem alguém se identificando aí quando eu falo isso? Professor que repete o mesmo material a vida inteira. Esse professor pode se preocupar um pouquinho com o ChatGPT.
não só com o ChatGPT, como outras questões que envolvem a própria prática da sala de aula. Porque o mundo todo mudando, a tecnologia tudo mudando, o próprio aluno sente, né? Sente isso, ele sente, poxa, isso aqui não é para mim, isso aqui não dá para mim mais. Porque quando até nós vamos para uma palestra, vamos para o culto, vamos para qualquer lugar, para o centro espírita, para onde for, quando você percebe que está todo mundo hoje conectado, utilizando as redes sociais, utilizando as tecnologias digitais, e se o professor não utiliza isso, o aluno vai dizer assim, professor, aqui não é para mim, não me atrai, eu não tenho motivação de estar ali para aprender, porque o aprendizado mudou, o aprender mudou. Nós já saímos de uma era para uma outra era, onde o digital ganhou força, e nós precisamos levar esse digital de alguma forma para o diálogo com os nossos alunos, para o conhecimento. Se você trouxe aí, me fez lembrar algo que é... Eu vi uma foto, né, de um colégio há 100 anos atrás, uma foto de um colégio hoje. A mudança é muito pouca. Sabe o que mudou? O quadro é branco agora. Pega um hospital 100 anos atrás, pega um hospital agora. Pega a igreja 100 anos atrás. Na igreja, hoje, eles usam ferramentas digitais na igreja. Tá? Então, assim, a gente tá... O mundo dinâmico, mudando o tempo todo. Os professores repetindo práticas pedagógicas que foram ensinadas para eles há um século atrás, sabe? Isso aí a gente precisa parar realmente para refletir, porque está tudo mudando e a escola muda muito pouco, não acompanha. A gente tem uma dificuldade muito grande de sair dessa zona de conforto. Tá? Praticidade, né, que ele se encontra. O professor trouxe aqui, eu tinha colegas, professores, que tinham esse caderninho, era amarelo. De 30 anos atrás, quando ele começou. As questões eram as mesmas, né? Ele já sabia a resposta decorada. Assim como uns tinham caderno, alguns tinham pendrive, outros têm suas pastas, já tem seus arquivos. Eu acho que muda a tecnologia. O caderno era uma tecnologia, né? Era uma tecnologia. Sim. Hoje, alguns já têm suas pastas, seus arquivos, suas nuvens, com tudo ali também. Mas o professor, para olhar mais atento, ele percebe que a sua turma, às vezes a diferença é de um ano para o outro. Chega alunos, você dá o primeiro ano do ensino médio, por exemplo. Sua turma que chega hoje é diferente da turma que chegou ano passado. Isso. Gente, é tão diversificado, é tão diferente, que às vezes no mesmo colégio, as turmas são diferentes. A gente quer ensinar da mesma forma para todo mundo. É algo que a gente precisa repensar e ver até que ponto vale a pena essa prática, né, pedagógica que a gente está replicando há mais de um século. E também é um processo de aprendizagem. Vai ter medo, o novo. Nós sabemos que tudo muda o tempo todo, mas a abertura para o aprendizado, para se ressignificar, para rever suas práticas e também para pensar como eu posso impactar mais a vida dessas crianças, desses alunos e alunas. Como é que eu posso tornar o ensino de matemática melhor, de geografia melhor, de história melhor? Como é que eu posso atualizar essas informações? E o que eu não souber, eu peço ajuda a um colega, a outro colega, vou estudar. E a Secretaria de Educação de Veracruz está aberta também para proporcionar esses momentos de reflexão para a rede municipal de ensino, para nós avançarmos cada vez mais. E é como eu sempre digo, toda caminhada começa com o primeiro passo. E aproveito a oportunidade para mais uma vez saudar Silvano, a iniciativa dele como secretário, porque os primeiros passos estão dados. Silvano comentou com a gente aqui que ele tem um ano de atividade. E, gente, aproveitem essa oportunidade, porque não é professor, gente que vem de outras esferas, vem de uma esfera de universidade particular. Já Alessandro veio de uma esfera, né, de universidade pública. Aproveite essa oportunidade que é única. O primeiro passo está sendo dado aqui. Então aproveitem a boa vontade da equipe de Silvano, essa iniciativa, porque é um caminho sem volta. A gente entende que é um caminho sem volta. Nós, às vezes, que temos um pouco mais de experiência, nos sentimos inseguros, sim. Né? Por exemplo, professores, vocês topariam chegar aqui num momento como esse e fazer um bate-papo de um podcast?
Quantos professores que a gente conhece não se sentiriam à vontade de estar aqui conversando numa boa, você nem percebe que está sendo filmado, você está batendo um papo descontraído entre colegas, de um conteúdo bem relevante, mas muitos chegariam, não estou preparado, não é o momento. Pô, professores, não é o momento de sentar aqui e conversar sobre temas que são caros para a gente, num bate-papo mesmo, trazendo tanta informação. Então, acho que vale a pena essa iniciativa e parabéns, Silvano, mais uma vez por essa iniciativa. Obrigado. Nós vamos terminar os nossos podcasts falando sobre 2 temas que são altamente importantes, que é sobre fake news e sobre haters. Como lidar com isso na escola e como a escola tem lidado com isso. Nós sabemos que as fake news, elas crescem constantemente no ambiente digital. E na escola isso também não vai deixar de acontecer. Porque é tipo como se fosse uma fofoca, uma notícia falsa, ou é um vídeo, ou é um áudio, ou é algo descontextualizado. Essas coisas sempre vão acontecer. E aí como é que a escola lida com as fake news ou com os haters? Como o professor lida com isso quando alguma coisa acontece? Vocês já passaram por essas situações? Tem alguma vivência para passar para nós? Bom, vou começar. Eu nunca tive o desprazer, mas sei que isso vai acontecer um dia, porque quem trabalha no mundo virtual, isso vai acontecer. Mas, por exemplo, pegando um pouquinho desse gancho, Silvano, eu até comentei aqui nos bastidores. Na época da política, eu era o tempo todo cobrado por alguns seguidores meus e pessoas próximas que eu conhecia também fisicamente. Leboreiro, você não vai emitir nenhuma opinião política, não vai dizer qual é a sua linha? Cheguei não, porque o meu propósito não é esse. É uma questão que você tem que estar bem direcionado, que é o que você quer comunicar. Então você não precisa se expor nesse nível. Mas o tema fake news é um tema de fundamental importância e que nós, professores, temos uma importância fundamental nisso e um papel importante. Gente, a gente que é mais experiente, uma mentira dita várias vezes e de uma forma bem bolada, maquiavélica, e isso se torna uma verdade. E isso pode ser disseminado, influenciar pessoas, manipular pessoas, e isso é catastrófico. Isso vai de encontro a todo o papel que a educação preza. Agora, acho que o grande desafio é como a escola lida com isso. Porque com o WhatsApp, com os grupos, como essas informações elas se multiplicam rapidamente, e às vezes até mesmo nós, professores, recebemos uma fake news, não analisamos, não buscamos realmente se aquilo de fato é verdade, e eu já repasso isso. E é o que eu falo para as pessoas, não repasse. Se você recebe uma fake news, não repasse. Quando você repassa uma fake news, independente do que ela seja, você está concordando, colaborando com isso. E um dia, como você falou aí agora, professor, a pessoa pode ser a vítima. Você virar fake news e vão fazer a mesma coisa com você. Então, nós precisamos aprender a criticidade. Quando algo não for verdadeiro e a fonte não for fidedigna, não repasse. Para que isso não se multiplique e você não prejudique você e outras pessoas a partir das fake news. É engraçado que assim, o digital tem esse poder de informar, mas também tem o poder de desinformar. As fake news têm essa característica, ou ela quer criar alarde, ou desinformar mesmo. Eu me deparo com algo muito interessante sobre a Terra plana, sobre na área de física. É algo hoje tão difundido e tal, no meio, existem comunidades que defendem a Terra plana. A gente já viu a Terra do espaço várias vezes, tem foto, eles não acreditam nisso. Isso é fruto de desinformação, tá? Apesar de que esse tema, eu até tenho um carinho especial por ele, porque apesar de eles defenderem uma ideia que não é verdadeira, eles têm argumentos, têm embasamentos, eles batem de frente com muitas ideias que a gente traz, né? Mas percebe como a gente conseguiu, através de uma fake news, criar uma comunidade de pessoas que acreditam. É uma comunidade muito forte, muito engajada. Quando tiver alguém aí me assistindo,
é bem provável que vai me atacar, vai falar mal de mim, porque assim, eles acreditam tanto na mentira que eles criaram, que não adianta. Toda prova que você traz, eles não acreditam, né? E assim, muitas vezes o professor é visto pelos alunos como o expert da área. Então o aluno espera que o martelo final, né, que o fechamento daquela discussão venha do professor. Por várias vezes, um aluno meu vai perguntar: professor, e essa história do terraplanismo aí? É verdade ou mentira? Eu preciso me colocar para responder, porque o aluno espera isso de você. E vai surgir isso em diversas áreas, que pode ser não só na área de física, de ciências, mas na política surge também muito. Ele, assim, ensinar o aluno a pesquisar fontes primárias, entender o que é uma fonte confiável, entender quando a fonte não é tão confiável, sabe? Para não sair replicando informações falsas, que essas informações podem prejudicar muitas pessoas. Isso é importante, buscar sempre as fontes. Buscar as fontes e, assim, ter um olhar crítico, né? As fake news, o lado bom, que para quem está no digital, vai despertar, vai elaborar, desenvolver um olhar crítico. Parar de acreditar tudo que vê. A maioria dos golpes que as pessoas caem hoje é por causa de desinformação. Eu vejo muita gente aí vendendo casas, eu vi um golpe aí de pirâmide com Bitcoin. É desinformação, sabe? Pega um tema que não conhece direito, traz para lá, envolve as pessoas. Teve uma coisa que física acontece muito, volta e meia alguém fala de mecânica quântica. Ah, não, porque na mecânica quântica, para embasar alguma coisa, as pessoas não sabem. Os físicos que falam que sabem mecânica quântica, eu tenho minhas dúvidas. Então ele traz, imagina depois traz para um popular, sabe? Então, assim, tem que ter muito cuidado com as informações que tem, porque da mesma forma que a internet informa, ela desinforma. Então, cabe ao professor agora, como é que eu faço para ver se essa informação é verdadeira? Como eu desperto esse olhar crítico no aluno, tá? Como é que eu faço primeiro ele duvidar para depois acreditar? Isso é um papel que nós, professores, precisamos desenvolver em nossos alunos. Senão a internet pode prejudicar mais do que ajudar a médio e longo prazo. E eu acho que, professor Lebon, essa questão da fake news, a questão do cancelamento digital, essas questões aterrorizam algumas pessoas. O medo de se expor e depois virar alvo de críticas, de virar fake news, produzirem fake news. Ou virar um meme também. E as pessoas, elas, por estarem seguras nas suas casas, elas acham que podem criar um fake, produzir conteúdos contra alguém, contra as pessoas, ou uma notícia falsa. E que isso é que talvez as pessoas tenham tanto medo de se colocarem no digital, né? Por conta do medo dessa mega exposição. É um tema controverso, realmente isso assusta algumas pessoas, mas a Alessandro trouxe uma colocação aí bem pertinente. Isso reforça o nosso papel como professor. Então, o professor é aquela pessoa que tem, no mundo digital, você criou o termo autoridade, né? Tem que ter autoridade. Ele tem autoridade. Não é que ele detém o conhecimento absoluto do universo. Isso. Mas ele estudou, ele se prepara, ele dissemina informação. Então, com essa história de fake news, de cultura do cancelamento, reforça e empodera o professor. Ele tem, por exemplo, foi bem interessante o que o Alessandro trouxe, porque o Alessandro trouxe uma questão que viralizou, que realmente ficou muito forte, o terraplanismo, mas que tem aderência com o que ele trabalha. E ele é o doutor na área, ele estudou. Ele, como professor, com autoridade, quer seja no presencial ou no online, ele é capaz de desmistificar isso e dar a palavra final. Eu digo que isso reforça o nosso papel, isso reforça a questão do professor. Agora, eu sempre digo, Silvana, Alessandro, viver é um risco, não tem jeito. E está cada vez mais arriscado viver. Então, se a gente ficar travado, parado, inerte, negando o novo por causa dos riscos, você não vai fazer mais nada daqui para frente. É um desafio. Dizer que eu, que tenho um trabalho em rede social, fico com um pouco de receio, mas é você ter zelo.
Da mesma forma que o professor também tem que ter zelo quando vai numa turma para 30 pessoas no seu retângulo, o que ele está falando. Claro que a proporção aumenta, mas é zelo, é ter cuidado, é cada vez mais entender que ele tem que ser responsável pelas palavras que ele está emitindo ali. Dá um pouco de medo, é algo que a gente ainda está construindo, mas faz parte de um processo de aprendizado. A gente passou o período da pandemia, né? A pandemia teve muitas fake news. E sabe quem era chamado para falar sobre a pandemia? Jornalistas, políticos, líderes religiosos. O especialista na área, os pesquisadores, poucos vimos falar sobre isso. Tá? Então a gente precisa dar voz a quem tem autoridade, ao especialista. E eu trago aqui faço a brincadeira muito, para ser uma analogia. Você deixaria, por exemplo, o melhor engenheiro do mundo fazendo cirurgia de coração na sua mãe, Silvano? Não. Você deixaria o melhor médico do mundo construir um prédio de 14 andares para você morar no último lá na cobertura? Então, por que a gente deixa os profissionais de outras áreas informarem a gente, sabe? E acreditar fielmente sobre isso? Aqui, novamente, uma reflexão, tá? Sobre as fake news. Quem é que está passando aquela informação? Bora pesquisar, bora pensar, bora não só divulgar, ver se ela é verdadeira, tá certo? E hoje é tão fácil, gente, você ver se uma informação é verdadeira ou falsa. É tão fácil. Porque o digital te oferece isso, a rede te dá isso, te dá muita informação. Antes de você divulgar, antes de você passar para a próxima pessoa do grupo, antes de você mandar para a mãe, para o pai, pesquisa, analisa. Antes de você estar divulgando notícias falsas. Inclusive, eu vi uma reportagem que alguém já está criando um aplicativo que você divulga tal manchete, esse aplicativo já pega todas as informações existentes e ele mesmo diz, isso foi postado em tais lugares, tal pessoa já criticaram. Você, na hora de um pequeno resumo, já sabe, isso não é verdade, não vou ligar para isso. E o pior de tudo, Silvano, Alessandro, é o que está por trás das fake news. Se fosse somente uma opinião daquela forma, que alguém acreditasse e tentasse justificar, ótimo. Mas tem interesses econômicos, políticos, da pior espécie. Então, pior ainda a questão da fake news. Porque tem algo por trás que alguém está se beneficiando com aquilo. Ou seja, é maquiavélico um processo desse. Pessoal, nós queremos agradecer a presença de todos vocês por terem assistido esses podcasts. Espero que tenha ajudado muito nessa reflexão. Um forte abraço. Forte abraço. Tchau, tchau.